aí a gente vai discutindo. Bom, então boa noite mais uma vez para vocês que estão aqui conectados, os que vão assistir depois, né? Porque tem que tentar, na medida do possível, ir acompanhando as aulas. O pessoal que está aqui, os que vão ver depois, assim, em algum momento tem que se organizar para ver essas aulas, viu, pessoal? Os que estão vendo, que vão ver depois. Porque senão vai acumulando muito os conceitos, vai ficando mais difícil aí de acompanhar. Acredito que a gente esteja tentando ir assim devagar, mas né, são bastantes conceitos. Então não deixem acumular, tá? E de novo, vão falando pra gente. Como que vocês estão, né? Se precisa de ajuda, se está tudo bem. Bom, na aula de hoje, deixa eu projetar a tela. Nossa, antes de falar da aula propriamente dita, eu coloquei, bom, os slides eu acabei de postar agora, mas são os slides que estão aqui no corpo da aula, tá? A aula do dia 26/3. Então, dá para clicar e ampliar, ou quem tiver com o celular dá para dar o zoom com a mão, mas eu também mandei em PDF esses slides aqui, que são, na verdade, os exercícios que a gente vai resolver, né, alguns juntos, e um pouco da teoria que a gente vai ver hoje. Uma observação importante que eu coloquei agora mesmo também, isso que eu queria falar, é essa atividade avaliativa aqui, tá? Que a gente vai ter em cada mês pelo menos 2 atividades avaliativas. Uma, né, para equivaler aí a frequência e a menção da primeira quinzena, que foi aquela que vocês entregaram. O primeiro prazo era dia 15/3, e aí depois a gente prorrogou 2 dias, foi até dia, até dia 17/3. E a outra atividade é essa, que vai vencer na quarta-feira que vem, dia 31. Essa aqui, deixa eu ver quantos exercícios eu coloquei. São 4 exercícios, tá? São exercícios que o assunto que eu vou discutir hoje, que é concentração de soluções. O tema soluções é o mesmo que a gente vem vendo nas últimas aulas, né? Mas é muito importante, então, vocês ficarem atentos para as discussões que nós vamos fazer hoje, que serão importantes para a resolução desses exercícios. E uma outra informação importante, se alguém não entregou ainda, a gente deixou aberto, tá? A gente decidiu deixar aberto o exercício da primeira quinzena. Aí talvez vocês falem assim, mas então aí é injusto, porque quem entregou no prazo, né? A gente vai tentar colocar algum critério de pontualidade, para não ser exatamente a mesma coisa. Eu acho que é injusto mesmo. Quem se organizou para entregar no prazo, que foi, a gente prorrogou até dia 17, e quem entregou um mês depois é a mesma coisa? Não pode ser mesmo, tá? Mas, assim, é melhor entregar, né, em algum dia do que não entregar, ficar 0 lá, tá bom? Então, postei hoje essa atividade avaliativa, que a gente vai discutir esses conteúdos. Ok? Bom, o título da aula de hoje, eu coloquei lá, concentração de soluções. A gente viu até então as solubilidades, né? A gente tinha soluto, tinha um solvente que dissolvia esse soluto, era produzida uma solução, mais uma vez, né, que é os dois juntos, né, o soluto e o solvente juntos são a solução que nós temos, aí a mistura homogênea, que a gente discutiu também um pouco. Hoje a gente vai falar da concentração. Na verdade, eu coloquei aqui no subtítulo concentração comum, título em massa e título em volume. O em massa e em volume a gente vai falar um pouco só, tá? A gente vai continuar na próxima aula. Vou focar mais na concentração comum. Mas, na verdade, essa porcentagem em massa, porcentagem em volume, são concentrações, formas de dizer também concentrações de soluções, tá? Então, a gente vê isso muito nos rótulos dos produtos farmacêuticos, dos remédios que a gente compra, né, dos reagentes que nós compramos, né, para trabalhar nos laboratórios, nos produtos de limpeza. Então, assim, é natural, comum aparecer a concentração das coisas. E o que é concentração? Então, tem uma definição bonitinha, mas de forma geral, é o quanto tem de soluto, no caso da nossa solução, né, em relação, né, na razão soluto-solução. É uma proporção do tanto que a gente vai ter de soluto e de solução na nossa substância, na nossa, sei lá, água oxigenada, no nosso sulfato que a gente vai comprar, ou qualquer outra
composto que a gente possa vir a comprar aí, seja que vendido no mercado, ou na farmácia, ou em lojas especializadas para reagentes, né, químicos. Eu coloquei essas duas imagens aqui propositalmente para a gente começar a discussão, porque é algo que a gente encontra muito. Eu vou pegar nos slides, porque eu acho que ela aqui está meio pequena. Acho que eu tinha aberto os slides, não tinha? Acho que está aqui. Aqui. Cadê? Aqui. Então, só risquei aqui o nome do comercial, porque também a ideia não é fazer propaganda, também não estou recebendo nada para isso, né? Então, não preciso. Então, aqui a gente tem um descongestionante nasal, que está aparecendo, concentração ainda está meio, não está muito bom para ver não, né? Desconfigurou um pouco, mas a concentração 0,9%, ou ainda, o que está escrito aqui embaixo, 9 miligramas barra ml de cloreto de sódio. Então, já são duas formas de nos dizer a concentração dessa substância. A gente já vai interpretá-las. Ou aqui um soro fisiológico que só está escrito 0,9%. Não apareceu nada com miligramas, gramas, litro, ml, nada disso. Então, a gente tem que ser capaz, e esse é o objetivo da nossa aula de hoje, né, de começar a entender, a interpretar essas concentrações. Então, se a gente está trabalhando num laboratório, e aí o nosso chefe fala assim, você, por favor, produza, né, prepare uma solução, 10% de hidróxido de sódio. Nossa, aí você vai lá no almoxarifado, tem lá o frasco do hidróxido de sódio, tá, que é sólido, tem a balança, tem os balões volumétricos, tem proveta, tem toda a vidraria necessária. Aí você fala, mas peraí, qual que é a massa de hidróxido de sódio que eu vou pesar nessa balança para eu poder ter? E digo mais, depende do volume que esse chefe pediu. Prepare 500 ml de uma solução 10%, né, na concentração 10% de hidróxido de sódio. Qual que é a massa que eu vou pegar para poder ter essa solução? Então, assim, é uma discussão importante, tá? A gente, né, tem que se atentar para esses cálculos que a gente vai ver hoje, tá bom? Até aqui tudo bem, pessoal? Todo mundo tá junto aí? Quer fazer algum comentário? Ver se chegou mais alguém. Tudo bem? Deixa eu ver aqui no chat. Não tem nada novo. Estão me ouvindo? Obrigado, André. Eu estou perguntando porque ontem, na aula com a turma B, às vezes oscila a internet, né? Eu fiquei falando uns 5 minutos e eu não estava mais conectado. Tava tempo de chuva aqui e aí tinha caído a minha rede. Então, por isso que. Obrigado pelo retorno. Só para saber se vocês estão aí, firme. Então, beleza, vamos lá. Obrigado. Bom, então como que a gente interpreta? Deixa eu só copiar essa imagem aqui. Vai, não copiou, é? Tá querendo não. Tô pegando o slide original, vamos ver se eu consigo recortar.
Nossa, mas está muito lento. Ah, agora foi. Ei, ai. Então, beleza. O negócio é ter paciência, né? Pessoal, então eu estava falando para vocês da concentração de soluções. Então, essa concentração, nós vamos ver que temos algumas unidades, tá? Hoje a gente vai ver aí a chamada concentração comum, mas a gente vai ver mais para frente ainda que é uma palavra importantíssima na química, que é a unidade da química, que é o mol. Então, a concentração molar ou a concentração em mol por litro, mas isso é depois. O que interessa dizer nesse momento é que a concentração, então, é uma razão, é uma divisão, né? Uma proporção entre o soluto que tem na solução e, já que é o soluto na solução, então é o soluto e o volume da solução. Dependendo da unidade, quilograma da solução, ml da solução, litro da solução, mas de forma geral, nossa, ficou ruim essa solução aqui, nós temos numa concentração sempre soluto em cima, o número que a gente tem lá, e solução embaixo. E tem que lembrar que a solução ela surge quando a gente tem soluto mais solvente. Então, essa solução aqui tem que lembrar, esse soluto que foi adicionado, solubilizado por um solvente, né? Eu já falei isso algumas vezes também. Soluto mais solvente. Tá, ok. Então, quando a gente vê essa informação aqui, né, desse descongestionante nasal, 9, do jeito que tá ali, tá? Miligramas barra ml, qual que é a interpretação que eu tenho que fazer? É uma concentração, soluto sempre, depois solução. Soluto em detrimento da solução. Então, isso aqui eu posso interpretar da seguinte forma, tá? 9 miligramas barra ml é a mesma coisa que 9 miligramas por ml, ou dividido por ml, né? Uma outra forma de falar a mesma coisa. Se é sempre soluto e solução as concentrações, então quer dizer que é 9 miligramas de soluto. Então, estou desmembrando o que está escrito lá no rótulo. Por cada ml de solução. Não tem nada aqui, é o número 1, tá? Para cada 1 ml de solução. É sempre soluto e solução. Nesse caso, o soluto é esse cloreto de sódio, é um sal, tá? E aí, claro, foi solubilizado, dissolvido em água, deu a solução. Então, uma outra forma, estou abrindo as informações aqui, de interpretar o que está escrito aqui, é dizer que 1 ml, em 1 ml dessa solução aí, nós temos 9 miligramas de soluto. Então, estou só abrindo a informação que está lá no rótulo. 9 miligramas do soluto, que nesse caso é o cloreto de sódio, tá? Bom, então destacar essa informação aqui. É isso que a gente tem que entender quando a gente olha aquele número lá. Mas e o valor 0,9%? Porque no rótulo tá concentração 0,9%, 0,9 aparece aqui também, e 9 miligramas. Deve ser a mesma coisa, né? Só vou fazer mais umas regrinhas de 3 aqui para mostrar que é a mesma coisa, que 9 miligramas por litro, se o mouse ajudar, é a mesma coisa que 0,9%, que é o que também está nesse rótulo aqui do soro fisiológico, também cloreto de sódio, tá? Bom, vamos lá interpretar essa situação da porcentagem, que às vezes é mais chatinho da gente entender. O que quer dizer 0,9%? Né? Isso aqui é o símbolo de porcentagem, ficou meio ruim, mas é o símbolo de porcentagem. 0,9%. Por cento é a mesma coisa que por 100, tá? Então é a mesma coisa que eu dizer 0,9%.
0,09% é a mesma coisa que dizer por 100. Então, eu estou abrindo essa informação aqui da concentração para a gente entender o que quer dizer isso. E se, de novo, tiver um laboratório, tiver que montar, né, preparar uma solução 0,9%, saber que massa que você vai pegar de cloreto de sódio lá, por exemplo. Só que essa solução, ela está na proporção 0,9 de soluto, lembrando que eu disse para vocês já que concentração de solução é sempre soluto em cima, solução embaixo. Então, isso quer dizer que é 0,9, eu não falei a unidade ainda, tá? Mas são 0,9 partes de soluto, é uma proporção de soluto, para cada 100 partes de solução. Não falei se é grama, se é ml, se é litro. Ruim é escrever isso aqui, mas tudo bem. Então, uma informação importante, 0,9% é a mesma coisa que 0,9 por 100, né? 0,9 partes de soluto para cada 100 partes de solução. Então vejam que já está melhorando um pouquinho aí. Quando a gente for discutir essas concentrações com unidades diferentes, nós vamos ver, aqui para baixo tem alguns slides, que a gente pode ter essa porcentagem de soluto e solução, os dois em unidades de volume, ml por ml, litro por litro. Um exemplo aqui é um álcool etílico, 96% V/V, ou seja, volume e volume. O soluto foi apresentado em volume e a solução também, unidades de volume, né? ml, litro. A gente pode ter situações em que é o chamado título em massa, é uma outra forma de falar concentração, continua sendo soluto em cima, solução embaixo, mas aqui agora a gente vai falar de massa, né? Então, em gramas, tá? Em quilogramas, pode ser também. Ambos podem ser fornecidos em grama, em quilograma, em massas. Ou a gente pode ter ainda esse caso aqui, ó, que é uma solução, né, de novo, cloreto de sódio, 0,9 miligramas por ml, que é a relação massa-volume. Então, pode ter massa por massa, volume por volume e massa por volume. Então, esse caso de agora que a gente está vendo, seria uma situação, que a gente está vendo que é uma solução, né, líquida, né, de acordo com o frasco aqui do soro fisiológico. Então, seria uma concentração soluto por solução na unidade massa em cima e volume embaixo, tá? Então, já estou, por enquanto eu não tinha falado de unidades, agora eu vou falar um pouquinho. Massa em cima e volume no denominador. Soluto vai estar em massa, volume. E a solução vai estar em volume, unidades de volume. Bom, e daí? Tá, então poderia dizer que nós temos, relendo isso aqui, então, 0,9 gramas de soluto barra ou por cada 100 ml de solução. Então, olha só o 0,9%, o tanto de informação que a gente já tirou. Pessoal, assim, não se preocupem, não tem que memorizar isso agora. Estou querendo dizer de onde vem esse valor, tá? Se a gente precisar um dia preparar uma solução dessa. Ah, mas será que isso aqui está igual o 0,9 miligramas? A concentração que estava no rótulo também era 0,9 miligramas por ml. Bom, o que a gente pode fazer? A gente pode colocar, são 0,9 gramas de soluto para cada 100 ml. E se eu tiver 1 ml de solução? Em 1 ml de solução, só para ver se bate o que está lá no rótulo, tá? Em 1 ml de solução, nós teríamos quantos gramas de soluto? X. Só para ver essa proporção. A gente fez muito regra de 3 e proporções discutindo solubilidade, né? Então ia ficar x vezes 100, x vezes 100 é igual a 0,9 vezes 1, que dá 0,9. 0,9 vezes 1 é 0,9. Quero saber o x, esse 100, eu vou passar para o outro lado, na sua operação inversa, estava multiplicando, vai passar dividindo, fica 0,9 dividido por 100. Isso aqui dá 0, já está com a continha feita aqui, 0,009. 0,009 o quê? X estava em gramas de soluto, então 0,009 gramas de soluto. Vamos voltar lá. Então, o que eu acabei de descobrir aqui? Que em 1 ml de solução tem 0,009 gramas de soluto.
Isso é uma outra forma de dizer concentração 0,9%. Mas aí você fala assim, João, mas lá no rótulo estava 9, não estava 0,009, mas é porque estava em miligramas. Eu achei aqui em gramas, então eu teria que ainda converter esses gramas que eu achei, aqui está em gramas, para miligramas para a gente ter exatamente a mesma informação. Como que isso é possível? 1 grama são 1000 miligramas, 9 miligramas seria X. Vou colocar aqui rapidinho, tá? Só para... 1 grama, o prefixo mil é 1000, são 1000 miligramas. Como a gente tem 0,009 gramas, isso equivale a quantos miligramas? X. Vou colocar direto aqui. É só pegar esse 0,009 e multiplicar por 1000. Vai andar a vírgula 1, 2, 3 casas. Vira 9, tá? 9 miligramas. Ou seja, tudo isso aqui para dizer que a concentração 0,09 gramas de soluto por cada 1 ml de solução é a mesma coisa que 9 miligramas para cada 1 ml de solução, que é a mesma coisa que 0,9%, que é de onde eu parti o meu raciocínio. Então, esse monte de regrinha de 3 aqui, para dizer que, claro, o rótulo não está errado, né? 9 miligramas por ml é a mesma coisa que 0,9%. Então, assim, bem rapidamente, não sei se ficou muito confuso, eu gostaria de falar para vocês essa concentração em porcentagem, que aparece muito nos reagentes que nós utilizamos nos laboratórios, tá? E, de novo, quando a gente for aí um analista, né, trabalhar em análise, né, preparação, concentração de soluções, a gente tem que saber, antes de ir pôr a mão na massa, fazer esse tipo de cálculo, tá? De concentração de soluções. Tá um silêncio danado, alguém quer falar alguma coisa, tá muito confuso. Escreva alguma coisa, pelo amor de Deus, só para ter uma ideia. Oi, Alan Sidney. Ô, Alan Sidney, você foi nosso aluno do ensino médio, não foi? Foi ou não foi? Fui sim, inclusive foi meu professor de química. Ah, esses dias, acho que foi na outra aula que você perguntou alguma coisa, você me mandou alguma dúvida, e eu falei, gente, é que vocês mudam, né? A gente fica mais ou menos igual, tá tudo bem, mas vocês vão crescendo, A né? gente cresce com uma cara estranha, né? Dá isso aí. Legal, muito bom. Algum comentário, alguma dúvida? Tudo certo? Não, então, a minha dúvida era se sempre que aparecer barra ml, ou seja lá qual for a unidade de medida da solução, se é sempre uma unidade. Sempre quando não tem nada, só tem a unidade, é por 1 mesmo. Se não tiver barra por litro, é 1 litro. Barra quilograma é para cada 1 quilograma. Então é sempre 1 mesmo. Show, obrigado. Beleza? Nada. Agora que eu vi aqui, eu não tinha visto, viu? Desculpa. O Alessandro falou que está sem microfone. Tudo bem. Tranquilo, sem problema. Quando vocês falam, interagem, a gente fica um pouco mais acordado, né? Senão a gente dorme aqui. É tranquilo, pessoal. Vamos firme então. Beleza, então, esse primeiro raciocínio, importantíssimo para a gente, de novo, saber trabalhar no laboratório, sabe? O básico é saber preparar os cálculos de concentração de soluções para depois ir para a parte experimental. Ah, João, achei confuso, não tem problema. A gente está vendo, pelo menos aqui no curso, a primeira vez agora. Então vale a pena rever, tirar dúvida, fazer os exercícios e assim por diante. Ok? Bom, então, dando sequência à aula, então, eu acabei de falar o que é a concentração de solução, né? Essa proporção de soluto por volume de solução, que aparece em várias unidades. A gente vai ver algumas hoje. Tem uma definição bonitinha aqui também, ó, para quem depois gosta de tomar nota, se quiser, né? A concentração é calculada por meio da razão entre a massa do soluto em gramas e o volume da solução em litros. Essa unidade, massa em grama do soluto e o volume da solução em litros, é especificamente da concentração comum, tá? Então, quando a gente lê concentração comum, a gente está falando de grama por litro, né? Grama por litro, o que quer dizer isso aqui? Como eu disse, primeiro, no numerador é sempre o soluto. Então, é grama de soluto barra dividido, né, por litro de solução. E essa é a formulinha, então, da concentração comum, que provavelmente muitos de vocês já viram ou lembram, enfim. Concentração, massa do soluto por volume da solução. Antes da gente fazer exercícios numéricos, agora eu vou colocar aqui uma observação importante e que tem discussão sobre esse assunto na atividade para entrega.
Então, vamos prestar atenção. Às vezes, a gente vê densidades, né, em vários locais aí de substâncias, e se a gente fizer algum cálculo, ou já fez algum cálculo, deve-se lembrar que a fórmula para se encontrar a densidade, ou melhor, para fazer a conversão da massa de uma substância para o seu volume e vice-versa, tá aqui a formulinha, densidade é igual a massa por volume. A fórmula da concentração comum, que eu acabei de falar, também é massa por volume. Só que a observação que eu vou fazer agora não é a mesma coisa. Não é. Coloquei concentração versus densidade. Apesar de serem as mesmas letras, conceitualmente não é a mesma coisa. Eu vou falar por que não é. Na concentração comum, acabamos de ver que é soluto por solução, e vamos lembrar que então é a massa do soluto, no caso, né, pelo volume da solução, e vamos lembrar que a solução é o soluto mais o solvente. Eu vou usar a lousa para rascunhar sobre isso aqui. No caso da densidade, é a massa dividido pelo volume, mas é da mesma substância. Suponhamos, se eu disser, eu coloquei até uma tabelinha de densidades para vocês aqui, tá? Se eu disser que a densidade do ferro está aqui, ó, 7,9 grama por centímetro cúbico, é a mesma coisa que por ml, tá? Centímetro cúbico. Então, a densidade do ferro é 7,9 gramas por ml. Deixa eu pegar a lousa lá. Só para a gente estudar essa informação e entender qual que é a diferença dela com a concentração. Então, densidade, vou tentar fazer o D aqui, densidade do ferro é igual a 7, quanto que eu te falo? 7,9? 7,9, só estou copiando o dado lá, né? Tá assim, gramas barra centímetro cúbico. A gente vai aprender conversão de unidade ainda, viu? Em fisicoquímica. Quando a gente entrar na discussão do mol, que também não vai demorar muito. Mas por hora, vamos que centímetro cúbico é a mesma coisa que ml. Então é a mesma coisa que escrever 7,9 gramas por ml. Até aqui tudo bem. Mas qual que é agora a informação importante? Na densidade, eu estou falando da mesma substância. Se é a densidade do ferro, é 7,9 gramas de ferro no numerador, perdão, Fe, por cada 1 ml de ferro. Eu estou falando só da substância ferro. Ferro. Eu posso abrir essa informação numérica igual você fez agora mesmo com a concentração do soro? Pode, não tem problema. Lendo de baixo para cima. Cada 1 ml de ferro, se eu colocar esse 1 ml, né, tá líquido, ferro fundido, dá para ter metal líquido, né? Se eu colocar 1 ml de ferro na balança, eu vou encontrar 7,9 gramas da mesma substância, do mesmo ferro. Então, olha a informação importante. Na densidade, é a mesma substância. Se fosse solução de ferro, vamos que a gente misturou ferro com alguma coisa, seria solução de ferro em cima, solução de ferro embaixo. Tudo bem. Tem que ser a mesma coisa em cima e embaixo. Diferentemente, e densidade é isso, tá? A definição de densidade é a relação entre a massa e o volume da mesma substância. Por quê? De novo, se eu pegar 1 ml de ferro, ferro líquido, e colocar na balança, eu encontro a massa 7,9 gramas de ferro. Se eu pegar 7,9 gramas de ferro e fundir, deixar ele líquido e colocar num recipiente volumétrico, algum recipiente que eu possa medir o volume, eu vou encontrar 1 ml. Então é só a conversão de massa para volume, volume para massa da mesma substância. Agora, se eu pegar o exercício de cima, que era uma concentração, não era densidade. O exercício de cima era uma concentração, deixa eu usar a mesma caneta, do soro lá, 9 miligramas por ml, né? Que estava lá no rótulo. 9 miligramas por ml. Só que concentração é o que eu falei para vocês? É sempre soluto. A concentração é uma proporção entre o soluto e a solução que ele produz quando é dissolvido com algum solvente. Soluto, solução. Ou seja, não é a mesma coisa em cima e a mesma coisa embaixo, porque a solução, como eu já falei algumas vezes,
ela surge do soluto, essa mesma massa aqui, tá? Que foi utilizada na continha que a gente vai ver daqui a pouco, e um solvente que foi utilizado para dissolver esse soluto. Então, o volume total dessa solução vem do somatório do volume ou da massa do soluto e do volume do solvente. Então, mais uma vez, não é a mesma coisa. Aqui a gente tem uma coisinha diferente em relação ao numerador, ok? Deixa eu ver o que mais que tem aqui. Eu coloquei a fórmula da densidade novamente, porque só para lembrar que a fórmula é a mesma, né? As letras são as mesmas, mas conceitualmente é outra coisa. Alguma dúvida, por enquanto, sobre concentração de soluções e densidade, apesar de ser a mesma fórmula, não serem a mesma coisa? Tá tudo bem? Então, posso dizer que uma concentração é a razão entre o soluto e a solução. Exatamente. É exatamente isso. Concentração, razão, né, proporção, divisão do soluto com a solução. Aí as unidades vão variar, como eu disse. Às vezes tem soluto em gramas, solução em litros. Estou falando de concentração comum. Às vezes tem soluto em mol, volume em litros. Estou falando de concentração molar. A gente vai aprender ainda. E por aí vai. Soluto em grama, volume, massa da solução, né, em grama. Estou falando de título em massa. Então só muda o nome da concentração, mas a proporção continua sendo soluto por solução. Fechou? Beleza. Bom, então, dando sequência, a gente vai fazer alguns exercícios juntos, porque a teoria, gente, é só isso, tá? A teoria é até resumida, assim, né? A gente tem que depois ver o que ficou aí de dúvida, né? Me passa, vamos discutindo, mas a teoria é isso. Depois vocês sugiro que tomem nota, como eu disse, né? Mas, e como que eu posso, assim, fazer a leitura de alguns rótulos, de algumas observações nos exercícios? Então, vamos ver esse primeiro exercício. Ele fala assim, ó. No rótulo de um frasco de laboratório, lê-se NaOH, que é o hidróxido de sódio, concentração igual a 30 gramas por litro. Isso significa que... Vou dar um segundinho para vocês pensarem aí. Tem o A, o B e o C. Um segundinho não, é um pouquinho mais. Como que eu interpreto se eu pegar um rótulo e tiver escrito lá NaOH, C igual a 30 gramas por litro? E aí? E tem A, e tem B, e tem C. Agora eu diria que é a A. Ok. Se a gente for pensar, o que está escrito aqui, 30 gramas por litro, quem falou que agora eu não vi quem falou? É o Alan. Olha, beleza, obrigado. Se a gente olhar aqui para o nosso rótulo, cadê? Estava aqui. O item A está falando em 1 litro de solução, eu tenho o quê? Lembra que a gente discutiu? Essa informação, deixa eu colocar na lousa que fica melhor para riscar em cima. Deixa eu pegar agora esse daqui. O que eu disse para vocês? Quando a gente vê informações de concentração, que é esse caso, é sempre soluto por solução. Então, se aparecer o número 30 e as unidades grama barra litro, eu posso interpretar isso aqui, é a mesma coisa, tá? 30 gramas dividido por litro, e mais uma vez, em cima é sempre soluto, no caso de concentração, né? E embaixo, no denominador, é sempre solução. Então, sim, em 1 litro, lendo de baixo para cima, em 1 litro de solução, eu tenho quantos gramas de soluto? É isso mesmo, é o que está escrito aqui. Então, esse item A, a resposta seria 30. É isso mesmo. Aí ele colocou mais algumas questõezinhas só para a gente pensar na proporção, que a proporção, lembra, ela é mantida. Uai, se em 1 litro eu tenho 30 gramas de NaOH, que é o soluto, tá? É o hidróxido de sódio e a soda, em meio litro ou 500 ml eu vou ter a metade de soluto, proporcionalmente falando, tá? Essa proporção é mantida. Se eu aumentar o volume da solução, pegar mais volume, eu vou levar junto mais soluto. Se eu diminuir o volume, eu vou ter menos soluto proporcionalmente falando. Então, direto, dividir o volume pela metade, a massa cai pela metade. Não enxerguei assim. Tudo bem, se não enxergou assim, não tem problema. A gente volta agora a fazer
as regrinhas de 3 ou as fórmulas. Porque, na verdade, essa informação da fórmula concentração é igual a massa do soluto pelo volume da solução, que é a fórmula da concentração comum, ela vem da regra de 3, tá? Eu vou resolver alguns exercícios com vocês, usando a formulinha ou a regra de 3, é a mesma coisa, na verdade. A formulinha tem gente que gosta mais, porque é mais direto, mas como eu disse, às vezes fica meio mecânico, então também a gente esquece o que está fazendo. O que eu acho legal da regra de 3 é que a gente sempre tenta saber o que está procurando ali, não dá para se enganar muito, tá? Então sempre lê de baixo para cima. O que quer dizer isso aqui? Em 1 litro, vou interpretar esse 30 gramas por cada litro. Quer dizer que em 1 litro de solução, estou começando do denominador, né? Então, para cada 1 litro de solução, eu vou ter 30 gramas do soluto, que no caso é o NaOH. Só abrir a informação da concentração. E em 500 ml, né, se eu tiver metade desse volume, 500 ml de solução, qual seria a massa de soluto proporcionalmente falando? X, M, enfim. Claro, a gente vai ter que ter muita atenção com unidades. Não posso usar litro em cima, volume em litro em cima, como a gente fazia nos exercícios de solubilidade, e ml embaixo. Ou eu passo o que está ali em cima para ml, ou eu passo o que está aqui embaixo para litro. Tanto faz, tá? Mas tem que usar a mesma unidade, senão vai dar um erro nas casas decimais. 1 litro são 1000 ml. Vou converter aqui que eu acho mais fácil, tá? Então, trocando 1 litro por 1000 ml. Agora sim, multiplicando em cruz, aqui pode ser x, m, tanto faz, tá? Vai ficar x vezes 1000. 1, 2, 3. É igual a 500 vezes 30. 500 vezes 30. Bom, dá para cancelar os 3 zeros que estão aqui do lado esquerdo, com 2 zeros aqui e 1 zero aqui. Sobrou só x vezes 1, que é x, é igual a 5 vezes 3, que é 15. Então, só para provar que é a mesma coisa, né, proporcionalmente falando, 15 gramas. E em 100 ml, então já lembrando que centímetro cúbico quer dizer ml, proporcionalmente vai ter menos soluto também. Como eu disse, né, é proporção. Poderia usar a mesma regra de 3. Abrindo, começando da informação da concentração. A concentração dizia que a cada litro de solução, ou a cada 1000 ml de solução, nós temos 30 gramas de soluto. E em 100 ml, lembrando que centímetro cúbico é a mesma coisa que ml. Em 100 ml de solução, nós teríamos quantos gramas de soluto? X. Uma proporção também. Daqui para cá, ó, de 1000 ml para 100 ml, eu dividi por 10. Tá? Se você pegar o 1000 e dividir por 10, você vai encontrar o valor 100. Então, já que é uma proporção, a resposta aqui vai ser o 30 dividido por 10. Dá para fazer assim também direto. Ou seja, a resposta vai ser 30 dividido por 10, que dá 3. A resposta seria 3 gramas. Se não enxergou assim, só fazer a regrinha de 3 bonitinha. Vai ficar x vezes 1000 é igual a 100 vezes 30. Monta lá bonitinho. Vou colocar aqui do lado. X, multiplicando em cruz, vezes 1000 é igual a 100 vezes 30. 100 vezes 30. De novo, né, cancelar os 3 zeros aqui com os 3 zeros do lado de cá. Vai sobrar x vezes 1 é igual a x. E 1 vezes 3 que sobrou do lado direito, que é igual a 3. Só para dizer que dava 3 mesmo. Então, sim, em 100 ml, que é 10 vezes menor, aí, digamos, do que os 1000 ml, a gente vai ter proporcionalmente 10 vezes menos massa de soluto. Ou seja, se era 30, em 100 ml são 3 gramas de soluto. Então, assim, um exercício que vincula, que a gente não pode esquecer também, que é a proporção, né?
concentração de soluções, nós temos uma proporção entre o soluto e a solução. Até aqui tudo bem? Posso seguindo? Ok. Bom, vou seguindo então. E agora o que a gente tem aqui na informação da densidade, tá? Lembrando que o conceito de densidade é diferente do conceito de concentração. Mas a gente pode fazer exercícios numéricos, desde que a gente saiba aí que são coisas diferentes. Só copiar o slide aqui. Bom, aqui a gente tem, então, o valor de densidade. A densidade no rótulo de um frasco de laboratório, lê-se, esse aqui é o ácido nítrico, HNO3, aquoso, densidade igual a 1,41 gramas barra ml. Isso significa que cada mililitro ou cada ml, como eu disse para vocês, a gente vai ler a informação de baixo para cima. O conceito agora, densidade, é outro conceito. Meu D parece um A, mas tudo bem. 1,41 gramas dividido por ml. Ok, o número é ok, mas o que quer dizer isso aqui? Se eu estou falando de densidade, é a mesma coisa. Então é HNO3 em cima, que é o ácido nítrico, e HNO3 embaixo. É a mesma coisa. Não tem nada de soluto, solução aqui com coisas diferentes. Em outras palavras, lendo de baixo para cima, cada 1 ml de HNO3, se eu colocar na balança, eu vou encontrar a massa de 1,41 gramas. Densidade é isso, né? Uma relação entre a massa e o volume da mesma coisa. 1,41 gramas de HNO3. Bom, como primeira frase pergunta cada mililitro, cada ml, qual que é a massa, né? Possui massa D, é o que a gente está vendo aqui. Que eu só abri a informação da densidade. Cada 1 ml, cada ml, D, só colocar o nome, HNO3, ácido nítrico, possui a massa de 1,41 gramas, tá? Que era a informação que a gente tinha aqui na densidade. Ok, só abrir a informação da densidade. Aí no de baixo ele pergunta, e cada litro dessa solução de HNO3, qual que é a massa? E a proporção continua sendo a mesma, tá? 1 ml de HNO3 na balança equivale a 1,41 gramas de HNO3. Se eu tiver 1 litro, lembrando que tem que usar a mesma unidade, então, já que em cima está em ml, embaixo eu vou colocar ml também. Em 1000 ml de HNO3, qual será a massa que a gente vai encontrar de HNO3 na balança? X. Clicando em cruz, ia ficar x vezes 1 x vezes 1 é igual a 1000 vezes 1,41. 1000 vezes 1,41. X vezes 1 é x. Bom, aqui é só andar a vírgula, para multiplicar por 1000, é só andar a vírgula 3 casas. Então, 1, 2 e mais uma aqui. Vou colocar um zero aqui para dar 3. Então, vai dar 1.410 gramas. Só que, de novo, do mesmo negócio. Tudo HNO3. Então, a resposta aqui seria 1.410 gramas. Pessoal, tudo bem? Estão acompanhando? Alguma dúvida, alguma observação? Tudo bem? Ok, beleza? Bom, seguindo, né? Mais exercício. Falei que eu vou fazer com vocês, ó, vou fazer mais o 3, o 4, o 5 e o 6. E aí eu vou deixar esses aqui para vocês tentarem, né? Lembrando que hoje seriam 2 blocos de aulas. E deixei ainda um desafio aqui, bem interessante, que envolve essa discussão de densidade.
O exercício para entrega, né, para quarta-feira, eu coloquei uma questão de densidade, mas não é chatinho igual essa aqui não, viu? É uma questão, acredito que mais acessível, mas aí qualquer coisa vocês me perguntem depois. Então vamos lá, vou resolver agora o exercício 3, só para a gente pensar um pouquinho, se quiserem, né, que a gente pode fazer também por aplicação de fórmula direto, também não tem problema, tá? Vou copiar ele aqui. O 3 falava o seguinte: dissolvem-se 20 gramas de nitrato de potássio, alcalino O3, em água suficiente para formar 400 ml de solução. Determine a concentração comum da solução. Então ele já deu as informações, né? 20 gramas é o soluto, está em grama, inclusive, vou só coletar aqui, tá? Então a massa, o soluto ele deu, são 20 gramas. Ele falou que colocou a água, né, porque vai dissolver esse soluto, e formou 400 ml de solução. Então é uma informação importante. Esse volume fornecido não é só o volume de água. Ele já falou, é 400 ml de solução. Tem uns exercícios que fazem umas pegadinhas também, tá? Para encontrar a concentração, na fórmula tem que ser solução que vai embaixo, não pode ser só água, não. E a solução vem, esse volume da solução vem do somatório da água, né, do solvente, no caso, e do soluto. E ele quer saber a concentração comum. Então, aí pode fazer a aplicação da fórmula direta se quiser. Concentração comum, massa do soluto, por volume da solução. Bom, concentração comum ele quer saber. A massa do soluto já está em gramas, ok. Então, 20 gramas. A massa, o volume da solução, 400 ml, aí parou um pouquinho. Concentração comum, eu disse para vocês que é soluto por solução, só que o soluto em gramas e o volume da solução em litros. Então, teria que fazer essa pequena conversão aqui, tá? Passar 400 ml para litros no cantinho lá, antes de jogar na fórmula. Tá, João, já sei, 400 ml são 0,4 litros. Mas se não enxerguei, também pode fazer lá no cantinho do caderno uma regra de 3 rápida. 1 litro são 1000 ml. Isso aqui é um rascunho no cantinho lá, antes de jogar na fórmula, né? E 400 ml equivalem a quantos litros? X. Multiplicando em cruz, x vezes 1000. X vezes 1000 é igual a 1 vezes 400. Como eu disse, pode usar a calculadora, né? Não tem problema. Eu vou só simplificar aqui. Dá para cortar esses dois zeros com esses dois zeros. Sobrou x vezes 10 à esquerda, que dá 10x. Isso é igual a 4. Quero saber o x, tem que deixar ele sozinho de um lado da igualdade. O 10 vai passar dividindo. Então, peraí, só o mouse aqui. X é igual a 4 dividido por 10, né? O 10 ia passar dividindo. E isso dá 0,4 litros, como eu tinha já adiantado para vocês. Ok. Aí sim, vem aqui, no lugar do V, no lugar do volume da solução, já coloca o volume em litros. 0,4 litros. 20 por 0,4 dá 50. Até aí tudo bem. Mas e a unidade? Qual que é a unidade? Tinha gramas em cima, no numerador, não vai cancelar com nada, continua gramas. E embaixo tinha litros, a unidade de litros não cancelou. 20 por 0,4 dá 50. Grama e litro não pode sumir, então é só copiar, continua lá. Gramas barra por litro. Ou cada 1 litro dessa solução eu tenho 50 gramas de soluto. 5 ficou meio ruim. Então, aplicação da fórmula direto, tá? 50 gramas por litro. João, e se eu não quisesse fazer pela fórmula? Poderia usar a regra de 3 também, tá? Só de curiosidade, como é que seria a regra de 3? Ele disse que nós temos 20 gramas, as informações que estão aqui, tá? De soluto, que é o KNO3, em 400 ml de solução. Então, você poderia, deixa eu passar um traço aqui.
uma outra forma de fazer. Ele diz que tem 20 gramas, está no enunciado, do soluto em cada 400 ml, né? Que é o que está escrito lá. Só que eu já vou colocar em litros, tá? 0,4 litros, para poder sair em gramas por litro, de solução. Isso aqui eu só anotei a informação que está no enunciado. Concentração comum é grama por litro para cada 1 litro. Então, o que eu vou fazer? E em 1 litro de solução? Qual seria o tanto de soluto proporcionalmente que eu teria? X. Se vocês multiplicarem em cruz aqui, a gente vai chegar na mesma coisa, tá? Ia ficar x vezes 0,4 é igual a 20 vezes 1. Eu vou ter que passar esse 0,4 dividindo. Ia ficar assim, ó, x vezes 0,4 é igual a 20 vezes 1, que dá 20. Quero saber o x, o 0,4 teria que passar dividindo. Então, vejam que a gente vai chegar na mesma coisa que a fórmula. 20 dividido por 0,4. É a mesma coisa, tá? A regra de 3 ou a formulinha. Esse é o primeiro exercício de concentração, aplicação direta da fórmula pela regra de 3. Tranquilo para vocês? Alguém quer falar alguma coisa? Tá fácil? Não tá? Tranquilo? Beleza. Na concentração, nós temos, né, na fórmula da concentração, nós temos a própria concentração, a massa do soluto ou o volume da solução. Então, ele pode pedir outras coisas. Nesse exercício, ele pediu a concentração, deu a massa e deu o volume. Massa do soluto, volume da solução. Tem exercício que ele pode fornecer a concentração, fornecer o volume e pedir a massa do soluto. Dá para fazer. Tem exercício que ele pode fornecer a concentração da solução, fornecer a massa do soluto e pedir o volume, ok? Também. Então, a gente vai ver essas outras possibilidades, tá? No 4, agora, lá, a concentração... Ah, não, o 4 ele pediu a concentração de novo. Então, esse eu vou deixar para vocês fazerem, porque é a mesma coisa. Ele deu a concentração, perdão, ele quer saber a concentração e deu a massa do soluto, são 4 gramas de cloreto de sódio, e deu o volume da solução, 50 ml. Porém, como ele quer em gramas por litro, vai ter que passar 50 ml para litros. E aí jogar na fórmula. 4, né, em cima, o soluto, e 0,005 litros são 50 ml em litros, ok? Então, só aplicar a fórmula direto. Quero ver o outro, que o outro ele pede outra coisa. Esse sim, ó. Ele deu a concentração, ele deu o volume da solução e ele quer saber a massa do soluto. Então esse aqui é um pouquinho diferente. Ele pede outra coisa. Deixa eu copiar ele aqui para a gente fazer lá. Vamos ler junto, então. Evapora-se totalmente o solvente de 250 ml de uma solução. Então, já vou anotar aqui. Ele deu o volume da solução, são 250 ml. De cloreto de magnésio, 0,8 gramas por litro. Ele não escreveu de cloreto de magnésio, cuja concentração são 8 gramas por litro. Ele não falou isso. Mas como que a gente interpreta que esse dado numérico é de concentração? O número é 8 gramas barra litros. Lembram que eu falei para vocês? Isso aqui é a mesma coisa que 8 gramas dividido, né? Esse barra é dividido por litro. Soluto em cima aí, né, por solução, a gente está falando de concentração, tá? Então esse dado numérico é concentração. Ele não precisaria ter falado que era concentração. A unidade já nos diz isso. E ele quer saber quantos gramas de soluto serão obtidos. A pergunta nesse caso, então, é a massa, né? O nosso soluto, inclusive olhando para as unidades das alternativas, está tudo em gramas. Então, nesse exercício, ele não quer saber a concentração. Como que eu faço esse exercício? Da mesma forma, a gente pode fazer por regra de 3 ou pode fazer a formulinha. Cada um vai ver o jeito que achar mais acessível, entender melhor.
Começar pela formulinha agora. A formulinha é concentração, massa do soluto, dividido pelo volume da solução. A concentração eu tenho, são 8 gramas por litro, então no lugar do seu eu vou colocar o número 8. A massa do soluto eu não tenho, inclusive é a pergunta, e o volume da solução foi fornecido no enunciado, 250 ml. Porém, a concentração foi fornecida em gramas por litro, está na unidade por litro, então eu não posso usar litro na concentração e o outro volume em ml. Então, mais uma vez, a importância de prestar atenção na conversão aí nas unidades. Como a gente já fez lá em cima, né, 1 litro são 1000 ml, né, não vou colocar a regra de 3 aqui, mas seria 250 ml. Quantos litros dariam? X. Isso aqui em litros dará 0,25 ou 0,250 litros. Então, ok, agora sim, no lugar do volume, já está em litros, eu vou colocar aqui 0,25 litros. Como que eu resolvo isso aqui? Do lado de cá, no denominador, não tem nada. É como se tivesse o número 1, tá? E aí, multiplica em cruz. Vai ficar m vezes 1. M vezes 1 é igual a 8 vezes 0,25. 8 vezes 0,25. M vezes 1 é M. E 8 vezes 0,25, 2. Né? A unidade vai sair em gramas. Né? Estamos falando de massa do soluto. Ah, e se eu quisesse fazer pela regra de 3, como é que seria? Né? Para fazer pela regra de 3, a gente sempre tem que abrir essa informação da concentração. Lembra? 8 gramas por litro quer dizer o quê? São 8 gramas de soluto, lembrando que em cima é sempre o soluto, para cada 1 grama de solução. Embaixo, no denominador, é sempre solução. Então ficaria 1 grama, abrindo a informação, 1 grama não, perdão, 1 litro, lendo de baixo para cima aqui a informação da concentração, 1 litro de solução, em 1 litro de solução, nós temos quantos gramas de soluto? Os 8 gramas. 8 gramas de soluto. Passar uma divisão aqui que a gente está fazendo de uma outra forma. E em 0,25 litros, né? Tem que usar a mesma unidade. Não pode deixar ml lá em cima em litros. Em 0,25 litros de solução, proporcionalmente, de solução, nós teremos quantos gramas de soluto? X. Vejam que a gente vai chegar na mesma coisa que a gente chegou na fórmula, né? Multiplicando em cruz, ficaria 1 vezes x, 1 vezes x, é igual a 0,25 vezes 8. 0,25 vezes 8. 1 vezes x é x. E como a gente viu, 8 vezes 0,25 ou 0,25 vezes 8 vai dar a mesma coisa. 2 gramas. Então, seria a alternativa D de dado 2 gramas. Dúvidas, comentários, alguma coisa? Estão vivos aí? Estamos terminando essa parte, gente. Força. Bom, esse aqui, o exercício 3, eu vou deixar para vocês fazerem. É só, o 3 não, o 4. É só substituir a forma da concentração. A gente corrige na próxima aula, mas eu sugiro que vocês tentem juntamente com esses que vai ficar para vocês tentarem depois, tá? Mas eu acredito que seja tranquilo. Bom, onde estou? Exercício 5 já foi, exercício 6. O exercício 6 agora é uma outra pergunta. No caso do 6, ele quer saber o volume. Ele deu a massa do soluto, ele deu a concentração e ele quer saber o volume da solução. Então, como eu disse, dá para encontrar as três coisas, né? Usando a formulinha ou fazendo a regra de 3. Deixa eu recortar o 6.
Veio 5, não é esse que eu quero. Aí, agora sim. São dissolvidos em água 20 gramas de sal de cozinha. Então, nesse exercício, ele deu, já vou anotar aqui, o soluto, né? 20 gramas do sal aí de cozinha. Então, nesse ele deu a massa. Qual o volume da solução? Então, tá bem claro, bem direto, ele quer saber o volume. Sabendo-se que sua concentração, então ele deu o valor da concentração, é igual a 0,05 gramas por litro. Mais uma vez, se ele não tivesse informado que esse número era a concentração, caberia a nós identificar que é a concentração porque a unidade está em grama por litro. Uma unidade de massa por uma unidade de volume, eu estou falando da concentração. Se tivesse uma unidade só de massa, grama, quilograma, nesse exercício que a gente está fazendo hoje de concentração comum, seria só o soluto. Se tivesse litro, ml, unidades de volume, né, seria só o volume. Quando tem as duas unidades, uma pela outra, que é o que nós estamos vendo aqui, né? Grama por litro, a gente está falando de concentração, né? Soluto, solução. Ok? Bom, então, primeiro, utilizando a formulinha, ficaria a concentração é igual a massa do soluto por volume da solução. A concentração, nesse caso, eu tenho 0,05. A massa do soluto ele forneceu 20, então no lugar de M a gente coloca 20. E o volume da solução é o que ele quer saber. Então, continua sendo V, ou X. Pessoal, a concentração, o dado 0,05 foi fornecido em gramas por litro. Então, eu tenho que usar o soluto, a massa do soluto, para não dar errada a conta, a casa decimal, em gramas. Que bom, já está em gramas, não tem que converter nada. O volume da solução, esse V que eu vou encontrar aqui, vai sair em litros, tá? Porque a unidade da concentração estava por litro. Então, na hora que a gente multiplica em cruz, lembrando que quando não tem nada do lado de cá, né, da igualdade, é sempre o número 1, então ficaria V vezes 0,05, V vezes 0,05, isso é igual a 1 vezes 20, que vai dar 20. Quero saber o V, tem que deixar ele sozinho aqui do lado da igualdade, então esse 0,05 eu vou passar para o outro lado com a operação inversa. Ele estava multiplicando o V, ele vai passar dividindo. 20 dividido por 0,05. E isso aqui dá 400. De novo, 400 o quê? Qual que é a unidade desse volume? Litros, tá? Porque o número que eu usei de concentração aqui estava em gramas por litro. Então, esse volume que eu estou encontrando são litros. Dúvidas, comentários, observações desse exercício, pessoal? Tá fácil, não tá? Tem alguma coisa aqui no chat? Ah, legal. Posto sim, Benjamin. Os prints da lousa, né? Claro. Eu vou tirar vários prints, eu vou mandando para vocês no chat agora. Se vocês... Ah, e deixa eu falar dos exercícios, então, que estão para vocês tentarem. E podem me chamar aqui qualquer coisa, tá? Os para vocês tentarem são esses, ó. O primeiro pede para calcular a concentração, né? Comum. Usar a formulinha pode ser. Mas olha que curioso esse. 100 gramas é o soluto. Em 400 ml de água, obtiveram-se 410 ml de solução. Esse exercício tem dois volumes para eu colocar na fórmula. Eu vou colocar o 400 ml, que é só a água, ou eu vou colocar o 410 ml, que é a solução, ou seja, a água mais a contribuição do volume desses 100 gramas de NaOH. Na fórmula tem que ser solução. Então, isso aqui é uma pegadinha. Não tem que usar o 410, já estou falando, tá? É sempre solução. A gente pode pensar assim, ó. Tinha 400 ml de água, inicialmente. Na hora que adicionou no recipiente esses 100 gramas de NaOH, o volume do recipiente vai subir um pouquinho, né? É uma massa. Subiu 10 ml, que é a contribuição do que você colocou lá desse soluto.
E qual que é o volume que eu coloco na fórmula? O volume total. Então, cuidado com isso, tá? O próximo também quer saber a concentração, gramas por litro. Acho que só usar a fórmula também. Deu o soluto em gramas, mas deu o volume da solução, aqui está falando de solução mesmo, mas em ml. Tem que converter para litros, porque é gramas por litro que ele quer. Ok? Os exercícios são meio parecidos com os que eu resolvi, tá? Esse aqui, ele deu a concentração. Ó. Ele deu a concentração, então ou ele vai pedir o volume ou ele vai pedir a massa. Seguindo o enunciado, ele deu o volume também, ó, 100 ml. Então, ele só pode perguntar a massa. Nós resolvemos algum agora mesmo em que foi pedido a massa. Então, dá para ver a resolução. Esse aqui, claro, né? Faltava esse, né? Um que vai pedir que vocês encontrem o volume. Então, provavelmente ele forneceu a concentração, e forneceu, está aqui, 5 gramas por ml, e forneceu também o soluto, 40 gramas é o cloreto de sódio, é o soluto. Então, muito parecido com que o outro que eu resolvi, em que era pedido o volume. Né? Então, acredito que dê para fazer também. O desafio é um desafio, tá? A gente vai corrigir na próxima aula. Eu deixei para a turma B tentarem também, então não vou falar a resposta ainda, só vou ler com vocês. Uma solução aquosa foi preparada, esse aqui é meio chatinho mesmo, tá? E vai misturar os conceitos que nós vimos hoje de concentração e densidade. Uma solução aquosa foi preparada dissolvendo-se certa massa de NaOH em 600 ml de água, originando-se um volume de 620 ml de solução. Importantíssimo, né? Solução. A pergunta é, qual será a massa do soluto presente nessa solução? Ele quer saber a massa só do soluto, tá? E ele deu uns dados aqui, densidade da solução e deu a densidade da água também, tá bom? Para vocês pensarem depois. Pessoal, algum comentário? Eu vou tirar todos os prints aqui da lousa e vou mandar para vocês. E lembrando também que fica a gravação depois, tá? Se vocês quiserem... Isso mesmo, Alessandro, tem que usar os 410 ml. Se vocês quiserem depois rever, sugiro que rever, se tiver com alguma dúvida, eu estarei à disposição, ok? Bom, então, obrigado pela paciência aí, deu um pouquinho mais de 1 hora de gravação, é o que a gente tem tentado fazer mesmo, não passar muito disso. Tentem fazer os exercícios, qualquer coisa eu estou aqui. E força, vamos firme. Obrigado, boa noite, bons estudos. Boa noite.